Olá pessoal, bem-vindos ao canal História Jogando. O canal nesse caso se concentrará em temas militares, em jogos daí, nas gameplays, e também contando um pouco sobre a historicidade, ou seja, a história em que se passam esses jogos. O jogo ao qual estaremos jogando aqui será War of Rights, um jogo que se passa durante a Guerra Civil Americana, que foi em 1861 até 1865. Uma das batalhas a qual o jogo retrata é a famosa Batalha de Antietam, ou também chamada de Batalha de Sharpsburg, particularmente no sul dos Estados Unidos. Foi uma batalha travada entre os dois lados da época, que eram os Estados Unidos da União, que é o também chamado de União dos Estados Unidos, comandado daí pelo general George McClellan, e o exército da Virgínia do Norte, que era um exército dos Estados Confederados da América, comandado pelo famoso general Robert E. Lee. Foi nesse caso o primeiro confronto em nível de campo do teatro oriental da Guerra Civil Americana a ocorrer em solo da União. As batalhas anteriores tinham sido travadas em território confederado. Continua sendo o dia mais sangrento da história americana, com um total combinado de 22.727 mortos, feridos ou desaparecidos. Embora o exército da União tenha sofrido perdas mais pesadas do que os confederados, a batalha foi um grande ponto de virada em favor da União, também permitindo que Lincoln proclamasse sua famosa proclamação da emancipação, a qual libertava os escravos nos territórios daí da União e também futuramente nos territórios inimigos, daí, ou seja, nos Estados Confederados. Além disso, efetivamente desencorajou os governos britânicos e franceses de reconhecer a Confederação, ou seja, tornou o Estado Confederado ainda mais isolado. O jogo então se passa durante esse período, como eu informei, da Guerra Civil Americana. É um jogo que ainda está em Open Beta, ainda é um jogo que está em desenvolvimento, mas já tem uma boa base de jogadores. Normalmente você consegue ver 1.500 até 2.000 jogadores em diversos períodos do jogo. Para um jogo indie que está no começo ainda, não é nada mal. A mecânica do jogo usa armas da época, naturalmente, ou seja, não tem armas de disparo rápido, são mosquetes, revólveres da época e combate corpo a corpo com baionetas e espadas. Os revólveres daí de oficial, eles só podem disparar os 6 tiros, e os mosquetes disparam 3 tiros por minuto. Você pode escolher qualquer um dos lados para lutar, como a União ou os Estados Confederados. Irei lutar pelos Confederados então nessa batalha para mostrar a vocês. E você escolhe a sua companhia em 2 regimentos. Como podem ver, é o 12º da Carolina do Sul, companhia A e B, e o Palmeiras Sharpshooters, companhia A e companhia B. Daí, vamos verificar aqui. Escolheria a categoria então de soldado e o rifle daí. Aqui. Escolher o rifle Whitworth. Tem alcance de 1.000 jardas. Aqui temos a nossa guia de batalha. O jogo ele promove mais a questão do trabalho em equipe e também você seguir as ordens dos oficiais de batalha, já que senão você é penalizado se você se afastar do seu regimento, penalizado tanto na questão da moral do seu regimento, da questão de vai prejudicar o número de soldados que o seu regimento pode colocar em campo, e também o respawn. Ali vemos os soldados da União fazendo a luta. Estamos numa posição defensiva no momento, então temos que segurar o ponto de captura. Como podem ver, tem o timer ali em cima. Retirar a baioneta, já que esse rifle com a baioneta dificulta a mira. Posso colocar ele novamente se o inimigo vier para corpo a corpo.
conseguiram me acertar aqui, então você pode voltar para o respawn, para a sua base, ou pode ir no porte estandarte. O porte estandarte daí ele garante que você tenha um respawn mais próximo da linha de frente do que ter que caminhar, mas normalmente ele demora mais. Embora a vantagem de você não ter que caminhar até a linha de frente compense isso. O porte estandarte ele tem a seguinte mecânica. Vocês estão vendo aqui que ele está em Flag Deployment Information, ou seja, ele mantém, se ele mantiver informação, ou seja, junto com os outros soldados na linha, o tempo de respawn é menor para nós que vamos daí spawnar na posição dele. Se ele sair de formação, o tempo aumenta, ou seja, isso é mais uma mecânica para promover o trabalho em equipe. Conseguimos obter a nossa vitória com o nosso ataque, combate corpo a corpo contra as forças inimigas, e mantivemos o ponto até o fim do timer daí, ou seja, isso garante já que estávamos na defensiva durante essa batalha. Como puderam ver, a mecânica do jogo daí é consideravelmente realista, o jogo é bem imersivo de acordo com a história da época e seus uniformes, equipamentos e táticas daí. At close to 5 in the afternoon, the signal station at Elk Mountain sent a dire warning to the signalman located at General Burnside's headquarters at the Rohrbach Farm to look well on his left, for A.P. Hill's Light Division had arrived to reinforce the Confederate right. Where the 9th Corps had managed to almost reach the outskirts of Sharpsburg, they were instead forced back to the ridgeline overlooking Antietam Creek due to the sudden onslaught. While some preparation had been made, the sheer force of Carolinian infantry and batteries of artillery were too much to bear for the tired Union forces. And with the retreat, it was the end of the battle as the evening light closed on the bloodiest single day of the war. Over the course of a few hours, almost 23,000 men would be dead, wounded, or missing from the Battle of Antietam. Following a brief truce to collect the wounded and bury the dead on the 18th, General McClellan expected further battle to take place,
only for General Lee to leave his campfires burning overnight as his army slipped away to cross the Potomac at Shepherdstown. While some elements sent to find the Army of Northern Virginia would eventually engage his vanguard on the 19th and 20th there, Lee was still able to retreat back into Confederate territory. Antietam was proclaimed a Union victory, and enough of one that President Lincoln could announce plans that for all those living in bondage in the rebellious states, henceforward shall be free. Yet the war would continue on for another grueling 3 years, and this hard-fought battlefield, its streams, hillocks, and woods, would not be the last. Assim como o narrador do jogo estava informando, foi a vitória da União durante essa batalha que fez Lincoln proclamar a emancipação, a qual libertou os escravos dos territórios dos confederados, assim que os estados obviamente fossem novamente unidos à União após o fim da guerra conforme as forças da União iam avançando. Então, essa foi a primeira gameplay do jogo War of Rights. Espero que tenham gostado Peço que se inscrevam no canal e compartilhem, deem o like. Muito obrigado.